Fala rapaziada do meu canal, aqui é o Lenda em Movimento, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós estamos iniciando uma temporada que vai ser longa, mas vai ser produtiva. Nós vamos olhar para todos os resultados da nossa carteira, que nós construímos ao longo de 2025. O que nós fizemos foi olhar se tudo isso seria é possível avaliar essas empresas trimestralmente e sem mais delongas, tá? Não vou explicar nada demais. Quem me conhece sabe que nós vamos ao ponto direto e vocês podem conferir o projeto do canal ao longo de outros vídeos e mais detalhes. Também posso falar um pouquinho mais do final. Nós vamos visualizar o resultado de Itaú. Nessa semana, nós temos algumas empresas que fazem parte da nossa carteira soltando o resultado, onde a primeira delas é Itaú, mas amanhã nós temos aí 3 resultados, dos quais são todas empresas reloginho. Talvez Bradesco tenha um pouco mais de interesse em ver como é que tá, né? Mas Porto, Multiplan sempre entregam resultados muito bons a cada trimestre, né? Impressionante. E Bradesco, aí a gente fica com a dúvida, né? Mas Bradesco é uma empresa que está ainda em plena recuperação, uma recuperação que poderia ser mais rápida do que ela está executando, né? Mas, bom, sem mais delongas, já vou abrir aqui o nosso slide, né? Saiu lá o resultado dentro do site do GRI deles. Então, nós já estamos aqui prontos com. Eu vou ter que mudar esse laranja, né? Senão o destaque vai ficar muito ruim, né? Vou mudar para um roxo aqui. Bom, e aí a gente vai aqui para os resultados do quarto tri de Itaú, e aí, óbvio, né? Consolidando aí os números de 2025. Então, vamos lá. Eles começam com esse slide aqui porque eles querem contar uma história. Qual que é a história? Eles tinham um ROI de 19% aqui no ano de 2021 e saíram para um ROI de 23,4%. Ou seja, eles estão conseguindo extrair muito mais resultado com o mesmo ou com um capital um pouquinho maior que foi avançando ao longo dos anos, né? A eficiência que mostra que isso aqui é quanto menor, melhor, tá? Esse número. Então, eles estão se tornando um banco mais eficiente, ou seja, eles estão fazendo mais com menos recurso. Não com menos recurso, mas estão fazendo mais com menos. Ou seja, eles estão gastando menos para fazer mais receita. É mais ou menos isso, tá? E aí vem o resultado recorrente gerencial aqui, né? Que é a quantidade de receita que a empresa gera versus o custo de capital. Então, nos últimos 4 anos aqui, a empresa conseguiu dobrar de valor praticamente, né? Então, e está gerando muito valor, né? Então, eles estão gastando só um pouquinho a mais do que o ano de 2021 aqui para entregar o dobro de resultado. E aqui vem essa criação de valor, né? Que é onde que eles criaram 2 vezes mais valor em apenas 4 anos. Então, tem aqui um destaque, né? 105 bilhões de número entregue, né? Impressionante como eles pagam dividendo e pagam juros sobre capital próprio. E aqui tem as coisas que foram destaques nesses anos, né? Cultura de gestão de riscos, transformação de cultura para digital, né? Então eles fecharam muitas agências, é, fizeram aqui uma modernização na plataforma deles, arquitetura de dados, né? Gestão estratégica de custos e eficiência. Então eles fizeram muitas coisas para alcançar esse patamar aqui de 40% de crescimento da carteira de crédito deles, né? Então, muitas coisas contribuindo para o resultado do banco crescer e crescer de forma sustentável, tá? Então, esse aqui é um pouco do resumo do primeiro slide deles. Indo para o segundo slide, então esse slide aqui ele traz um pouco de como tá alguns indicadores de mais de ESG, né? Então tem aqui o INPS deles, né? Lá na empresa que eu trabalho, o roxo não ficou bom, né? Mas eles estão tentando aumentar justamente esse, isso eu queria desenhar aqui, ó. Mas pode ser, pode ser. Eles estão querendo aumentar esse INPS, que é o Employer, ou Employee NPS, né? Então é quanto o funcionário indica aquela empresa para trabalhar, né? Então tá aqui na zona de excelência 83 pontos. Eles têm um bom NPS com os clientes, né? Tem aqui
o primeiro lugar dos investidores, né? Então ela briga muito com a VEG, né? Para ser uma boa empresa para se investir. Isso aí, com certeza, o Itaú tem tem um RI invejável, tem resultados invejáveis, é muito bom. E aqui está trabalhando muito na tecnologia, né? Então tem aqui 2.600% de aumento no volume de atualizações tecnológicas, né? Um banco que tem 15 milhões de clientes migrados para o Super App, né? Eles estão aí com o trabalho do Super App com 80%, com 80 pontos de satisfação, né? Inclusive eu sou usuário do Super App, eu uso o Itaú de forma prioritária, inclusive eu invisto pelo Ion, né? Se o Ion estiver vendo esse vídeo, pode me patrocinar, por favor. Por favor. Mas eles têm aqui algumas coisas que eles entregaram, né? Os cofrinhos, transferência de limites, cartão com colateral. Tem aqui um valor muito alto de transação para pessoa jurídica, né? Tem aqui a liderança, eles estão aqui liderando o ranking de emissão e distribuição de renda fixa, né? 26% de market share em volume originado, enfim, é um banco que é, é um banco que coleciona resultados positivos, tanto na forma qualitativa, no que tange ao negócio, quanto no quantitativo, no que tange aos resultados do negócio deles, né? Então, tem aqui liderança no Ecoinvest, liderança em linhas de financiamento no BNDES, câmbio, derivativos e risco sacado, né? Então, eles têm de tudo aqui. 3 vezes mais receita na corretora, pessoa física, né? Tem de tudo aqui acontecendo. No menos custo nas questões de tecnologia, né? Tem de tudo acontecendo dentro do Itaú e essa transformação vem de 4 anos para cá, ali da pandemia, né? Bom, e aqui vem os grandes destaques, né? Aqui eu gosto muito do slide de Itaú, porque eles já falam qual foi o resultado, e depois eles vão dando ênfase naquilo que eles querem dar ênfase. Então, recorde do quarto tri foi 12 bilhões, recorde de lucro, né? 13% de variação versus o quarto trimestre, e consegue subir aqui no trimestre, né? Impressionante como a empresa consegue fazer a receita crescer e, no caso, o resultado também, né? Então, lucro recorde, ROI gerencial aqui também recorde de 24 pontos, 2,3 pontos percentuais acima, né? No consolidado, né? No Brasil, 26% de ROI, 2 pontos percentuais acima, 2,5, né? Então, é uma empresa que consegue ter aqui um índice de eficiência que está abaixando, né? Para o Brasil também, para o consolidado. Uma empresa que consegue aumentar o seu resultado, aumentar o seu retorno sobre patrimônio e aumenta o seu índice de eficiência, o banco que todo mundo quer, né? Carteira de crédito, quase 1,5 trilhão sobre gestão deles, né? Então, cresceu aqui 6%, né? Então, continua crescendo. Para crescer um número grande é coisa, né? Então, fizeram aqui um resultado é, muito robusto, né? Aqui, receita de serviços e seguros, né? 15 bilhões, 9% versus o quarto trimestre. A margem financeira também crescendo. Então, todas as áreas do banco estão crescendo. Não existe uma área que carrega o resultado do banco. É bem equilibrado. Então, serviços seguros crescendo no seu patamar, margem financeira no mesmo patamar. Então, todo mundo aqui está indo de encontro ajudando o resultado do Itaú crescer de forma geral. Ótimo. E aí a gente vai para a carteira de crédito. Onde está o dinheiro dentro da carteira de crédito do Itaú, né? Então, existe aqui quase 500 bilhões sobre pessoas físicas, né? Grandes empresas vêm 500 bilhões, micro e pequenas empresas com 300 bilhões. E aí tem aqui a América Latina com 257 bilhões, né? Muito dinheiro aqui na América Latina, né? Mas os principais crescimentos aqui, eles estão para micro e pequenas empresas, né? Versus o dezembro de 24, né? No total aqui cresceu 11%, né? Então foi um bom crescimento também. Veículos nada demais, né? Deu um decréscimo aqui, mas o crédito imobiliário com 12,8% de crescimento. Cartão de crédito também
crescimento pessoal com crescimento bem ínfimo, né? Mas é normal, um crescimento menor em cima de crédito pessoal e crédito consignado, né? Então, essa aqui é a divisão de carteira de crédito do Itaú. E assim, eles têm aqui uma posição de crédito imobiliário muito boa, né? Tem 50% de market share entre os privados. Então, 33 bilhões de originação. Então, os caras conseguem fazer um empréstimo absurdo para crédito imobiliário. As micro e pequenas empresas, eles também conseguem fazer com que os empreendedores do Brasil cresçam com o seu dinheiro, né? Com o dinheiro do Itaú. Então, aqui é onde tem uma boa rentabilidade também, né? O consignado, que assim, tem que falar, né? Consignado tanto privado, aqui no privado, né? Crescendo também, né? Crescendo muito de um ano para o outro. Então, esse aqui é um dinheiro praticamente fácil, né? Aquele empréstimo que você coloca lá para contar na folha da pessoa, né? Então, pô, absurdo isso daqui, né? Então, aqui está a divisão de como está a carteira de crédito e como ela cresceu, né? No total, cresceu 6%, passou de 1 trilhão e 400 para 1 trilhão e meio quase, né? Quase rompendo a barreira do 1,5 trilhão. Ótimo. E aí vem a margem financeira com os clientes, né? Então, como ele ganha dinheiro, né? Então, a margem com clientes, ela acaba subindo aqui um pouco. Ela sobe 12% essa margem. E aí vem aqui o volume versus os juros, né? Então, você consegue observar que o principal motivo foi o ganho de volume aqui. Então, esses 400 milhões, quase meio bilhão de impacto positivo no trimestre, né? Então, isso aqui é melhor do que ganhar apenas subindo taxa de empréstimo ou taxa de alguma coisa, né? Então, essa margem, ela está bem ajustada ao risco, né? Então, essa margem está aqui no 6,6%, né? Então, excluindo lá a famosa PDD, né? Então, de possíveis calotes que a empresa pode tomar. Essa aqui é o que a gente gosta mais de acompanhar do que o de cima, né? Mas que é a margem com clientes, mas essa tem aqui a margem ajustada, né? Ajustada ao risco. Então, a receita do Itaú cresce no que tange a margem financeira porque eles estão tendo mais clientes e mais volume de negócio. Não é necessariamente por causa de taxa de juros, né? E aí eles conseguem manter a rentabilidade ali protegida contra possíveis riscos, né? Bom, aí vem a margem financeira com o mercado, né? Então, basicamente, colocando ali a explicação anteriormente, mais em xeque, né? Que eles fazem uma divisão por país, né? Beleza? E aí eles vêm com a receita de serviços, né? Isso aqui é outra frente. Eu já expliquei isso em outros vídeos do Itaú, você pode visualizar aqui no nosso canal, mas o banco é um negócio sensacional, né? Porque eles conseguem ter receita de serviço, eles também conseguem ter receita com o empréstimo de dinheiro de capital próprio deles. Então, essa aqui as famosas taxas, né? Então, aquela questão com cartão emissor, taxas com conta corrente, a própria venda de seguros, né? Receita de serviços, de seguros, acaba crescendo também. E aí o banco, ele não tem só a ênfase de emprestar dinheiro, ele também tem a chave aqui de seguros, né? Então, aqui na adquirência, né? Então, muito nas maquininhas, né? Muito negócio sendo gerado aqui, 22% de crescimento no ano. Então, gestão de fortuna, né? Tem gente aí que tem dinheiro dentro do Itaú, 4,1 trilhões de reais sobre administração, né? Parte do meu dinheiro está aqui com o Will, né? Através da corretora, né? A área de seguros teve um resultado recorrente muito forte, né? Com um crescimento de 20%, né? Aqui em relação ao trimestre, né? 14, na verdade, né? Em relação ao quarto tri. 9% de crescimento, veio 14,3%, né? Então,
além do crédito, o Itaú ele é gigantesco em seguro, gestão de investimentos. Isso faz aí uma receita praticamente garantida e diversificada para o banco, né? Então faz com que a receita fique bem diversificada e uma receita praticamente garantida aí com os serviços do Itaú. Bom, eu não sei se está saindo aí, deixa eu ver aqui no OBS, está saindo um áudio da chuva. Acho que não. Eu espero que ele tire esse áudio da chuva aqui, mas tá chovendo bastante aqui em Belo Horizonte e aí a gente tem que gravar, né? Eu quero ser praticamente exclusivo nesse resultado. Bom, vamos continuar e aí a gente vai para a qualidade do crédito. Isso daqui é importantíssimo. Isso aqui, ó, quando você vai olhar para um banco, você precisa olhar isso daqui. Isso aqui é o motivo do Bradesco estar passando por dificuldade. E aí a gente vê aqui que a taxa de inadimplência do banco, tanto para o consolidado quanto para o Brasil, são taxas ínfimas, tá? Então tem uma taxa um pouquinho maior aqui para pessoas físicas, é normal, tá? Mas no consolidado do banco, que é esse total laranjinha, em dezembro de 25 foi para 1,6, quando praticamente se manteve estável, né? Aqui 90 dias, 1,9%, crescimento de 0,2 pontos percentuais apenas, né? Então, se mantém aqui na mesma média, né? Aqui o Brasil com uma inadimplência um pouquinho maior, né? E aí tem a América Latina que tem uma inadimplência bem pequena. Então, aqui, a inadimplência para grandes empresas, né? Ela é praticamente zerada, né? É assim, aqui você olha, né? Para grandes empresas, a inadimplência de grandes empresas é muito ínfima, né? Micro e pequenas empresas que com uma inadimplência beleza também, e pessoas físicas com uma inadimplência um pouquinho maior. Mas, mesmo, isso aqui é importante olhar, porque quando eles crescem carteira de crédito, você precisa ficar atento. Porque senão, você aumenta a carteira de crédito, começa a dar crédito para qualquer um, e aí a galera começa a não te pagar. E aí vem o tal do PDD, né? Então, mesmo crescendo a carteira de crédito, foi algo positivo para o Itaú, porque eles conseguiram segurar o índice de calote, o índice de inadimplência baixo e sob controle no ano inteiro, né? Então, desde dezembro de 24, o índice está a mesma coisa praticamente, né? Não teve grandes mudanças, então a gente pode passar quase que reto nesse slide aqui. E aí, aquele lança lá o lance das carteiras, né? Carteira estágio 3 e tal. Tudo sob controle também, tá? Nada demais acontecendo aqui. De novo, eles eu vou dar até uma olhada na Cal amanhã. Eu não sei se eu vou olhar na Cal, assim, mas não sei se vou ter esse tempo, mas eles insistem bastante na qualidade e no custo do crédito, né? Mas para mim já ficou claro naquele slide lá. Inclusive tem aqui um bom detalhe da carteira renegociada, né? E o custo do crédito aqui também, mas beleza. Já deu para entender que está tudo sob controle aqui. E aí vem as despesas, né? Quais são as despesas para o Itaú funcionar? Então ele tem despesa praticamente pessoal, né? Comercial, administrativa, tem as transacionais, tem tecnologia também. Então eles fazem essa divisão aí, e aí eles gastaram aqui 15 milhões no quarto trimestre de 25, quando era 14,3 no trimestre do ano passado. Nada demais, 7,6 de crescimento. Isso aqui você tem que olhar assim, bom, o lucro cresceu mais que esse total de despesa não decorrente, mas o índice de eficiência deles está baixando demais, né? Então, eles estão conseguindo crescer muito mais o resultado deles do que a despesa que eles têm. E aí a despesa disparada mais relevante aqui de crescimento, né, é a de tecnologia, né? Então o banco está gastando muito com infraestrutura, investindo em processo e por aí vai. Então, eles estão gastando bastante dinheiro para ser digitais, mais digitais, mas estão segurando aí a despesa administrativa, né? Então, aqui a despesa administrativa aqui com um crescimento bem ínfimo, o menor dos 3 crescimentos, né? Então, o banco consegue fazer aí um bom trabalho com relação à gestão de dinheiro, né? Então, eles precisam gastar algum dinheiro para funcionar e eles fazem isso aqui muito bem. Ótimo. Aí vem aqui a questão do capital, né? Então, vem aqui o índice de eficiência, né?
E aí eles mostram um pouquinho o lucro líquido aqui crescendo 3,3%, né? E aí tem aqui um dinheiro indo embora de juros e dividendos, né? Então, eles estão aqui com um pagamento de 33 bilhões. 33 bilhões foram pagos de dividendos para os acionistas do Itaú no ano passado, né? Um payout de 72%. Então, payout elevadíssimo, né? Volume de 33 bilhões e isso aqui é retrato de como o Itaú está agora. O Itaú é um banco sólido, um banco rentável, e ele devolve, não tem muito o que fazer com o dinheiro, ele acaba devolvendo esse dinheiro para o bolso dos acionistas e aí ele vai fazendo isso e ele vai seguindo a vida assim, né? Gera resultado, entrega dinheiro para acionista, todo mundo fica feliz. Aqui o guidance, né? Então, cara, não tenho o que falar, tá? Eles cumpriram todos os guidance que eles se propuseram, tá? Dentro da margem que eles sempre se comprometem no início do ano. Então, carteira de crédito cresceu 6%, a meta superior era 8,5%, margem financeira cresceu 12%, a margem superior era 14%, margem financeira com o mercado cresceu 3,3%, era para crescer 3,5% no superior. Custo do crédito, 36 bilhões, eles esperavam no máximo 38 bilhões de custo. Receita de prestação de serviço, 6,3% de crescimento, era 7%, né? Despesas no decorrente de juros, eles queriam crescer apenas 7,5%, o limite era 8,5%, e a alíquota efetiva de IR/ICS, né? 29,7%, quando era 30,5%. Então, todos os guidances foram cumpridos, tá? Então, resultado espetacular para o ano de 2025 do Itaú. Não tem o que falar, né? Essa aqui é a empresa reloginho. Nada de difícil no resultado de Itaú. Claro, é um banco, você precisa avaliar um pouco diferente. Não é a mesma coisa que outras empresas, mas, cara, não tem nada de errado com o resultado tá excelente. Aqui as perspectivas, né? Então, eles falam aqui o quanto eles querem crescer, né? Aqui já tem a Avenue participando, né? Mas eles querem aqui... não, isso aqui é a base do ano de 2025, né? 46, eles querem... o ajustado foi para 46,8, tá tudo parecido aqui, né? 20,5. Não sei. Não entendi esse slide aqui, não. Tá, é porque eles estão consolidando os resultados da Avenue, né? Tá bom. É porque parece que eles adquiriram a Avenue, né? Eu, se não me engano, é isso mesmo. Aqui um pouco do cenário macroeconômico, né? Então, o PIB do Brasil cresceu 2,3%, Selic terminou em 15%, inflação 4,3%, desemprego 5,4% e o dólar 5,47%. Essas aqui são as estimativas do Itaú, né? Esse que tá em laranjinha aqui. E aqui tá o guidance, né? Aqui sim, né? Eles esperam um crescimento aqui da carteira de crédito entre 5 e 9, né? Margem financeira entre 5 e 9 também. Margem financeira com o mercado 5,5 bilhões. Custo do crédito 43 bilhões de máximo, né? Receita de prestação de serviço crescimento 5 e 9. Despesa no decorrente de juros 1,5 e 5,5. E a alíquota efetiva de R 29 e 32,5. Então, eles estão mantendo praticamente o mesmo guidance do ano passado, nada demais, tá? E aí, vem aqui aquela tabelinha que a gente sempre gosta de ver, né? Então, o produto bancário aqui crescendo 9,1%, sendo que o maior crescimento veio da margem financeira com os clientes, né? Atenção para a margem financeira com o mercado que cresceu bastante, né? Mas a receita de prestação de serviços do ano inteiro cresceu 3,9%, no trimestre foi 6,9%, né? No trimestre cresceu 7,4% em relação ao trimestre. O custo do crédito aqui 6,1%, nada demais, né? Aqui a despesa de perda esperada, né? Então aqui ficou em 10 bilhões, crescimento de 2,6% contra o trimestre, 4,9% contra o trimestre do ano passado e 4,7% do trimestre do ano anterior, beleza, não tem nada demais aqui. Aí tem algumas despesas com sinistros aqui, as despesas não decorrentes de juros, né? A famosa despesa de pessoal, né? De tecnologia, aquilo que eles colocaram lá. E o resultado finaliza aqui em 12 bilhões, 13% acima, 3,7% acima no trimestre anterior e
crescimento de 13 no consolidado do ano, 46 bilhões de lucro no ano de 2025. Não tem nem o que falar, né? Uma empresa que lucra 46 bilhões de reais e gente falando aí que não dá para investir em Itaú, é loucura. Enfim. Aqui o modelo de negócio, né? Então, é mais ou menos como eles estruturam aí o negócio deles, né? O ROI gerencial aqui em 23%, né? E aí acabou o resultado, cara. Não tenho o que falar, tá? Não tenho o que falar. O resultado de Itaú é espetacular. O resultado de Itaú é exemplar. Não tem nada melhor do que começar o ano com os resultados de Itaú. E logo, logo, nós vamos seguir aí pra frente com os... com mais resultados, tá? Então, deixa eu ver aqui se no Fundamentei já atualizou esses resultados. Já atualizou, isso, cara, é rápido pra caramba, hein? Vamos entrar lá e a gente vai pro nosso clássico comentário, beleza? E a gente pode fechar o vídeo. Curtinho, tranquilo, resultado excelente. Vamos olhar aqui no trimestre e num prazo menor pra gente dar uma olhada. Então, tá aqui. Receita IF aqui, eu não sei o que é essa receita IF não. Intermediação financeira, aplicável no template dos bancos, beleza. Mas, vocês veem aqui que... não, não, pera aí, pô. Não pode, tem que comparar aqui, ó, 12 e 12, né? 91 para 89, caiu um pouquinho, né? Mas a provisão de perdas foi para 10, de 10 para 4, né? E aí o lucro líquido veio de 11 para 12,1, margem líquida de 14%, como... não, 2 pontos percentuais acima, né? A PDD sobre o lucro ficou 33%. E aí, dividend yield aqui no trimestre, né? Mas vamos olhar aqui no ano agora. No trimestre, o payout aqui fica lá no que eles reportaram, né? Praticamente, né? Mas aqui já pagaram até muito mais provento do que eles falaram de lucro, né? Mas enfim, é isso. Itaú, sem o que falar, né? Aqui tá não tem um A para falar do estado do Itaú, padrão ouro dos resultados dos bancos brasileiros. É isso aí. Então, vamos lá para o nosso comentário, clássico comentário. Já deixo o link do vídeo aqui e aí a gente já vai para os outros resultados, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, maravilha, então a gente já volta e não tem nem o que falar, né? Eu não precisava nem de trazer esses destaques aqui, mas para consolidar tudo, né? Bom, começo falando da história que o Itaú conta, né? Eles contam que desde 2021 eles vêm ganhando uma melhora na operação deles, principalmente ali no ROI, onde eles conseguem alcançar um patamar de 26% de ROI, uma métrica maravilhosa, né? Retorno sobre patrimônio. Na mesma sacada dessa historinha de 2021, eles mostram que o índice de eficiência deles melhorou muito, alcançando 36,9%. Lembrando que aqui, quanto menor, melhor é esse índice, né? Então, esse é o menor nível da história do banco, mostrando aí que a aposta, e óbvio, né? Todo mundo tinha que se digitalizar mesmo, né? Está se comprovando aí um sucesso, mais que um sucesso, né? Bom, nos últimos 4 anos o banco simplesmente dobrou a criação de valor real para o acionista, né? O lucro que sobra ali acima do custo de capital saiu de 9 bilhões para 18 bilhões. Então, em 4 anos dobrou essa criação de valor e é algo inacreditável, né, para esses 4 anos, né? O banco é referência para quem quer comprar casas e apartamentos, aí no crédito imobiliário, 50% de market share entre os bancos privados e originou aí 33 bilhões em novos financiamentos no ano, né? Então, absurdo. Um outro destaque é a carteira de crédito ali para pequenas empresas crescendo 19,2%, então eles conseguem crescer essa carteira de crédito e fazer uma criação de valor aí do banco para a economia real, né? A gente sabe que quem movimenta muito a economia, mais do que os grandes, são os pequenos, né? Então esse dado aí parece ser do Sebrae, né? Então o banco conseguindo criar valor aí para
para os pequenos negócios, né? O banco também consegue ganhar dinheiro com serviço, não é problema para ele. Então, além do lance de emprestar dinheiro, eles também conseguem gerar valor com serviços, com as taxas, com valor de seguros, né? Então, o valor transacionado em cartão saltou 22,8% e o resultado de seguros cresceu 20,4%. Isso aí traz uma contribuição excelente para o lucro da companhia, né? Então, essa aqui é outra linha que o banco demonstra sucesso, né? Não é um banco manco que gera resultado só de um jeito, né? Ele gera resultado dos dois jeitos. Então, mesmo emprestando mais dinheiro, a gente viu lá que o crescimento da carteira de crédito foi estrondosa, aqui só para pequenas empresas cresceu quase 20% no ano, e o banco não descuida do índice de inadimplência. É impressionante como terminou ali nos 2%, um nível muito saudável e estável, que está assim, ó, há tempos, tá? Então não tem o que se preocupar aqui. 72% de payout, distribuição de 33 bilhões em proventos, né? Isso aqui tá errado mesmo, né? Layout. Geração de valor para os caras aí que gostam de mais dividendo, né? Não tem jeito mais o Itaú crescer tanto assim, então eles aí eles acabam distribuindo esse dividendo, né? Então, certamente, se eu continuasse escrevendo aqui, tá? Ia dar uns 20 comentários, ia dar uns 20 pontos aqui que eu gosto de colocar em pontos esse resumo, né? Mas, se você acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado. Você não vai precisar clicar nesse link. Então, mas fica aqui o link, é o Lenda em Movimento sempre na pista. Esse é o resultado de Itaú. E me conta aí nos comentários o que você achou. Os caras fecharam bem demais, né? 46 bilhões de lucro, 72% de payout, crescimento na linha de seguros, enfim, né? Bom, eu falei que eu ia contar um pouquinho como é o projeto. Deixa eu tomar uma água aqui. Qual que é o projeto do nosso canal, tá? Nós temos aqui 3 séries, praticamente. A primeira série é a de carteira lendária. Eu tô para soltar o vídeo desse mês, do investimento que eu já fiz. Eu tenho também um Discovery. Eu faço análise de empresas, né? Eu não sou especialista, não sou o melhor nisso. Nós estamos aprendendo e trazendo mais aprendizados, avaliando empresas diferentes ao longo do tempo. Então, vocês conseguem ver esse aprendizado à medida que o canal vai avançando de tempo, né? E, por último, esse é o último projeto mais visível, que é quando tem aqui os resultados das empresas que a gente gosta de acompanhar, tá? Por exemplo, saiu o Santander hoje, mas eu não vou postar vídeo do Santander, porque o Santander não é uma empresa que eu acompanho. Então, a ideia não é cobrir todo o mercado, não tenho braço para isso, mas a ideia é cobrir e fazer alguns estudos ao longo desse vácuo de um trimestre para outro, né? Entre empresas que possivelmente eu poderia me tornar sócio, né? Então, o projeto do canal é acompanhar as empresas que estão dentro da minha carteira oficial, tá? Lembrando que na minha carteira o que eu tenho feito é aporte em uma empresa por mês. E depois que eu terminar esse aporte em todas as empresas, um aporte mensal por mês grande em cada empresa, daí eu vou no método para trás, né? Eu aporto no que tiver para trás e aí eu aporto em 1, 2 ativos, essa vai ser a estratégia. Tá ok? Então, esse é o canal Lenda em Movimento. Se você está aqui pela primeira vez e ficou aqui até agora nesse vídeo, se inscreve no canal, não perde a oportunidade de se inscrever, porque você vai ter em primeira mão praticamente os vídeos de análise das empresas aqui. E até a próxima, até amanhã, nós vamos para mais análises das empresas que fazem parte, compõem a nossa carteira. Fechou? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!